Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Podeis assentar, por favor. Hoje à tarde eu ministrei falando sobre tráfico humano, voltado para a sexualidade. E agora à noite eu quero resumir um pouco da minha história. Porque, como eu já disse, eu fui escravo da sexualidade. Eu me sinto só minha metade, porque geralmente, 99% das vezes que eu dou meu testemunho, a minha esposa está junto comigo. E ela não pôde vir, porque nós estamos aí numa maratona de viagem, eu tenho um filhinho de 4 anos, e aí ele chegou e falou assim para mim assim: papai Jorge, eu não quero mais andar de avião. Eu falei: tá bom, meu filho, então descansa um pouquinho, mas, para a glória do Senhor Jesus, eis-me aqui, amém, queridos? Aleluia. Amados, eu sou o pastor Jorge Miranda, me converti em 1991, tenho 23 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus, 16 anos casado, para a glória do Senhor Jesus, muito bem casado, tenho um filho de 4 anos, aleluia, e hoje nós rodamos o Brasil todo para mostrar o poder transformador de Jesus de Nazaré, amém? E eu sou apaixonado pela Bíblia, porque eu sempre falo que a Bíblia que transforma é a palavra que restaura, é a palavra que muda, e a palavra de Deus ela não é só para ser lida, a palavra de Deus ela é para ser vivida. Não adianta nada eu ler a palavra, mas se eu não viver a palavra, eu preciso viver aquilo que está escrito, não é verdade? Às vezes as pessoas querem entender o que está escrito na palavra. Eu falo: gente, a palavra não é para se entender, a palavra é para obedecer. Porque se nós formos querer entender tudo, aí eu explico para vocês sabem me explicar por que a vaca é preta, come capim verde, dá leite branco e a manteiga amarela? Dá para entender? Por que a vaca é preta, come capim verde, dá leite branco e a manteiga amarela? Não dá para entender. Então tem certas coisas que não dá para entender, é só obedecendo que você vai entender. Mas eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor no livro de Marcos. Uma água, por favor. Marcos capítulo 15, versículo 37. Todos encontraram, amém? Eu uso muito a Bíblia, mas eu gostaria que vocês me acompanhassem só nesse versículo aqui. Marcos capítulo 15, versículo 37. Alguns anos atrás, eu olhando para esse versículo, eu entendi algo tremendo, maravilhoso de Deus. Foi como um bálsamo tivesse vindo sobre a minha vida, e ali eu comecei a glorificar, eu comecei a engrandecer o nome do Senhor Jesus, e a partir daí, muita coisa na minha vida mudou. A palavra do Senhor aqui no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 37, diz assim: e Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo. Amados, quando eu li esse versículo 38, que o véu do templo se rasgou, do alto a baixo, eu já conhecia a Bíblia, eu já tinha lido algumas coisas da Bíblia, mas quando eu me deparei com isso, aí eu entendi que, peraí, mas quem entrava no lugar santo dos santos? Quem tinha acesso ao lugar santo dos santos? Quem tinha acesso ao lugar santo dos santos era somente os sacerdotes. E os sacerdotes, para eles entrarem no lugar santo dos santos, eles tinham que vestir uma túnica, eles tinham que vestir umas roupas especiais, eles colocavam um cinto em volta da sua cintura, eles eram amarrados por uma corda para entrar no lugar santo dos santos, para apresentar o pecado do povo para Deus. E se eles estivessem em pecado, eles morriam fulminados ali no lugar santo dos santos. Era somente os sacerdotes que tinham acesso ao lugar santo dos santos. Mas de repente Jesus morreu. De repente o meu pecado ficou cravado ali na cruz, e aquele véu que me separava, ele rasgou do alto a baixo.
Esse véu ele rasgou do alto a baixo. Eu entendi que hoje eu tenho acesso, nós temos acesso ao lugar santo dos santos. Mas só que eu não entrei no lugar santo dos santos como eu estou agora. Não, mas como é que o Senhor entrou no lugar santo dos santos, pastor? Eu entrei no lugar santo dos santos com 4,5 litros de silicone no quadril. Eu entrei no lugar santo dos santos com meu cabelo para baixo do ombro. Eu entrei no lugar santo dos santos com 380 ml de silicone no peito. Eu entrei no lugar santo dos santos um protótipo de mulher. Eu entrei no lugar santo dos santos como o terceiro travesti mais belo do Brasil. Mas eu saí do lugar santo dos santos, o homem lavado, remido pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Esse é o segredo do lugar santo dos santos. Quem realmente tem um encontro real, pessoal, genuíno no lugar santo dos santos, Jesus de Nazaré pode mudar, transformar e restaurar a vida de um homem e a identidade de um ser humano. Não sou homofóbico, não sou preconceituoso, nós não odiamos os homossexuais, muito pelo contrário. Nosso ministério hoje está voltado para a restauração de vidas, mas nós não concordamos com a prática e às vezes essa linguagem homofobia, alguém tem fobia de homem aqui? Não, porque senão as mulheres todas iam sair correndo, não é verdade? A minha esposa, por exemplo, ela tem fobia de perereca. Ela não pode ver uma perereca. Se ela vê uma perereca no banheiro, ela grita que a perereca morre grudada na parede, não é verdade? Então, quer dizer, alguém aqui vê uma pessoa que está homossexual, sai correndo desesperado? Claro que não, então isso é homofobia. Nós não somos preconceituosos, muito pelo contrário. Mas só que a minha história não foi assim. Eu vou tentar resumir a minha história, tá? A minha história não começou assim, muito triste. Eu, Joy de Miranda, nasci num lar espírita. Os meus pais, eles eram espíritas. E a minha mãe, quando ela se casou, ela disse que meu pai era um pai muito bom, mas meu pai começou a beber, logo meu pai se tornou um alcoólatra, e aí logo vieram os filhos. Nós estamos em 4, eu tenho 3 irmãs e eu o único filho homem da minha família. Quando eu comecei a entender que aquele homem era o meu pai era um homem agressivo, um homem violento, um homem alcoólatra. Eu não entendi o porquê meu pai me odiava. E como nós estávamos servindo uma religião mentirosa, enganadora, disseram para os meus pais que na outra encarnação nós éramos inimigos e que nessa encarnação tinha vindo pai e filho. Hoje, conhecendo a palavra, lá em Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor diz que Deus ele deu uma ordem para o homem morrer uma só vez. Então essa é a única oportunidade que nós temos de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e ter uma morada com o Pai da Glória. Não existe reencarnação, isso é mentira do diabo, mas os meus pais estavam cegos. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não penetrasse a luz do Evangelho. Os meus pais estavam cegos naquela religião, eles começaram a frequentar aquela religião, e a nossa vida ia indo de mal a pior. Eu fui tornando uma criança revoltada, uma criança rebelde, porque eu não sabia por que meu pai me odiava. E a palavra do Senhor também nos diz, amados, que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E a mim foi me apresentado o sexo fora do tempo. Um homem, um advogado, que morava em frente da minha casa, abusou de mim sexualmente aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade eu fui violentado por aquele homem. Quando eu cheguei em casa, eu quis compartilhar a minha dor com meu pai estava bêbado no sofá. Como compartilhar a minha dor com meu pai, o meu único amigo, se nós não tínhamos um bom relacionamento? Hoje eu digo para os pais amarem os filhos, para os pais serem amigos dos filhos, acompanhar os filhos. Hoje eu tenho um filho de 4 anos, como eu já disse. Se perguntar para o meu filho, Pedro Miranda, quem que é o seu melhor amigo? Ele fala assim, meu melhor amigo é meu papai Jorge, porque todos os dias eu digo para ele, filho, papai te ama. Aquilo que eu não recebi do meu pai terreno, e aquilo que eu tenho recebido do meu pai celestial, eu tenho dado para o meu filho.
Amém, queridos? Mas aquele homem não parou por ali não, aquele homem começou a abusar de mim, ele abusou de mim por mais algum tempo. Eu com 7 anos já conhecia um motel, e a minha vida então começou a ir de mal a pior, porque na verdade, quando a criança, eu sei o trauma que uma criança sofre quando ela é violentada sexualmente. A criança muda o comportamento, e quando os pais não conhecem os filhos, não percebem que os filhos mudou o comportamento. Eu me tornei uma criança agressiva, eu me tornei uma criança violenta, porque na verdade eu queria chamar a atenção dos meus pais. E a nossa casa, minha família foi se tornando cada vez, ia indo de mal a pior. Ao lado da minha casa tinha uma senhora evangélica, a dona Teresa. A dona Teresa, vendo a situação da minha família, chegou e disse assim: Dona Odete, a senhora não quer ir numa igreja evangélica? Minha mãe disse: não, eu já tenho a minha religião. A dona Teresa disse assim: eu posso levar o Joide? A minha mãe disse: pode levar esse menino é terrível, pode levar ele. E a dona Teresa me levou numa igreja evangélica, eu ainda muito criança. Eu lembro muito bem que quando eu chegando ali, as irmãs começaram a orar, começaram a falar umas línguas estranhas, eu fiquei com medo, me encolhi, e veio uma senhora, essa senhora colocou a mão na minha cabeça, ela começou a orar por mim alguns minutos. Naquela época eu não senti nada, eu fiquei com medo. Hoje eu entendo que naquela noite o Senhor me selou. Hoje eu entendo que naquela noite o Senhor me separou. Deus permitiu que eu passasse por tudo que eu passei. Primeiro, porque minha mãe rejeitou um convite. Segundo, para dizer a esta geração humanista, gaysista, preconceituosa, que ninguém nasce homossexual. Que a homossexualidade, ela é uma conduta aprendida, e se ela é uma conduta aprendida, ela pode ser desapreendida. Se nós formos afirmar que o indivíduo nasceu homossexual, nós estaríamos chamando Deus de incompetente, e Deus não é incompetente, porque na palavra dele, lá em Gênesis, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora vamos imagina ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ali na glória, com os anjos em volta, naquela reunião extraordinária no céu. De repente, aquilo que os anjos queriam, aquilo que os demônios queriam, Deus decide dar para quem? Para o homem. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ali Deus fez macho e fêmea. Ele não ia errar jamais na sua imagem e semelhança. O tempo foi se passando, a minha mãe disse assim: eu acho engraçado esses crentes, só eles acham que tem Deus. Eu quis acabar com a minha vida, naquela religião mentirosa que nós estávamos servindo. Eu fiz o primeiro pacto no terreiro de Umbanda, onde o pai de santo também era homossexual, que abusou de mim sexualmente. Uma cena que aconteceu comigo ainda criança, eu briguei com o menino na sala de aula, esse menino disse assim para mim: lá fora eu vou te pegar. Eu fiquei com medo desse menino. Passou alguns dias, aconteceu a mesma coisa com esse mesmo menino, com outro colega meu, e no outro dia o pai desse menino estava lá na sala de aula com ele. Ele disse assim, o pai dele disse assim: professora, ontem o meu filho disse para mim que aqui na sala de aula tem um coleguinha que quer bater nele. Eu estou aqui para dizer para esse coleguinha dele, e para dizer para a senhora que o meu filho tem um pai, professora. E qualquer coisa que acontecer com meu filho, eu quero ser o primeiro a saber. Amados, eu era uma criança, aquilo marcou a minha vida, porque tinha acontecido alguns dias atrás comigo. Eu não pude falar o mesmo para o meu pai. Aí eu digo para os pais hoje: quais são as memórias que nós temos colocado na mente, na alma e no coração dos nossos filhos? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que mais tarde não se arrependa e não venha se desviar dele. Os traumas, rejeição, angústia, solidão, tristeza, começou a invadir o meu coração, ainda muito criança. A situação na minha casa foi se tornando de mal a pior. E aí disseram para minha mãe que eu tinha algum da direita, que eu tinha algum da esquerda, que hoje eu sei que é tudo demônio do mesmo jeito. A minha mãe disse para mim, lá nesse terreiro, disse para minha mãe: olha, tem que mandar o Joide lá para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde a mãe de santo era lésbica, tinha um terreiro de candomblé, e ali o diabo tentou ceifar a minha vida. Eu quase fui morto naquele terreiro de Umbanda. Eu estou resumindo rápido aqui, porque são muita coisa, mas se vocês quiserem adquirir, ali fora tem o meu DVD completo, e a livraria aqui de vocês, a livraria do Nazareno, está vendendo o meu livro. Hoje à tarde, depois que eu ministrei, teve pessoas que vieram me perguntar do meu livro. Eu não sabia porque eu não trouxe, acabou, mas a livraria aqui tem para vender. Tem poucos, mas se você quiser adquirir na livraria, tem. O DVD eu tenho ali na porta.
O inimigo quis acabar com a minha vida naquele terreiro em Campo Grande. Eu voltei para Cuiabá, muito revoltado, já com trauma, já com feridas profundas na minha alma. Só que quando eu cheguei na minha cidade, amados, eu olhava no espelho, eu já não queria ser mais eu. Quando eu cheguei na minha cidade, eu comecei a repugnar a minha imagem de homem. Eu comecei a tomar remédio anticoncepcional, esses remédios que as mulheres tomam para evitar filhos. Logo o peito começou a aparecer, fui deixando o cabelo crescer. A situação na minha casa foi ficando insustentável, porque o problema já não era mais só com meu pai. O problema já era com a minha mãe. O problema já era com as minhas irmãs. A minha mãe chorava, as minhas irmãs choravam. A minha mãe dizia: você é vergonha da família. As minhas irmãs diziam assim: meu irmão, você é meu único irmão. Eu dizia para minhas irmãs assim: mas eu nasci assim, eu penso assim, e eu vou morrer assim. Hoje nós trabalhamos com esse ministério restaurando vidas, e nós aconselhamos muitas mães. Amados, só quem são pai, só uma mãe que tem um filho homossexual dentro de casa, sabe como é que sangra o coração de um pai e o coração de uma mãe. Porque não é isso que um pai sonha para o filho, não é isso que uma mãe sonha para a sua filha. O que os pais sonham para os seus filhos é a continuidade da família. Porque família nasceu no coração do pai. Família é o projeto de Deus, mas nós nascemos com a semente adâmica. Às vezes as pessoas falam: não, mas eu nasci assim. Claro, você nasceu com a semente adâmica. Está lá no Salmo 51, versículo 5: que em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Mas nós não sabíamos, eu não conhecia a palavra. Eu comecei a sair nas noites, e nessa minha idas e vida nas noites, de repente eu parei, eu vi um grupo de travesti. Eu perguntei para eles assim, se eles ganhavam muito dinheiro naquela vida. Ele falou: nós ganhamos muito dinheiro nessa vida. O diabo soprou no meu ouvido. Ele disse para mim assim: isso vai ser uma forma de você vingar do seu pai. Eu não sabia, mas eu falei: eu vou vingar do meu pai. Por quê? O meu pai vivia lançando palavras de maldição sobre a minha vida. Meu pai vivia dizendo que eu não prestava. Meu pai vivia dizendo que eu era inútil. Hoje, quantos e quantos pais lançam palavra de maldição na vida dos filhos? Aqueles pais muito machistas, né, pastor? Às vezes bate no menino, agride o menino e fala: cala a boca, não chora, você está parecendo uma mulherzinha, você está parecendo uma mariquinha. Aí eu pergunto: quem disse que o homem não chora? Quem disse que o homem não chora? Palavras malditas. Às vezes as mães nervosas agridem os meninos, falam: cala a boca, sua vagabunda, sua inútil, você não vale nada. Palavras malditas lançadas sobre a vida da criança. E ali então, aquele travesti me convidou para ir na casa dele, e naquela mesma noite, ele me deu droga. Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. E no outro dia ele me transvestiu e me levou para a esquina. Ali naquela esquina, de repente, eu conheci outros travestis. Eles me disseram assim: Joide, você tem uma boa aparência, se nós formos para o Rio de Janeiro, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei: vou para o Rio de Janeiro, eu quero vingar do meu pai, eu quero ganhar dinheiro. Fui para o Rio de Janeiro. Fiquei alguns meses no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro me disseram assim: Joide, se nós formos para São Paulo, nós vamos ganhar mais dinheiro ainda. Eu falei: eu vou para São Paulo, eu quero ganhar dinheiro. Fui para São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo, fiquei na Marquês de Tu, em São Paulo, Marquês de Tu, Doutor Vila Nova. Isso há quando, pastor? Em 1980. Eu tenho 50 anos, porque Jesus cura, transforma, liberta, restaura e renova. Aleluia, aleluia. E ali, aqui em São Paulo, eu coloquei 4,5 litros de silicone no meu quadril. Aí de repente eu comecei a conhecer outros travestis, com carro do ano, apartamento chique. Eu falei: vem cá rapaz. Lógico que eu não falava rapaz, né? Eu falava: vem cá, onde é que vocês ganham tanto dinheiro assim? Eles disseram assim: em Paris se ganha mais dinheiro. Eu falei: eu vou para Paris, eu quero ganhar dinheiro, eu vou para Paris. Em menos de 2 meses eu arrumei o dinheiro e eu fui para Paris. Morei 1 ano e 1 mês na França. Voltei para Paris, de Paris, não me adaptei mais no Brasil, fui embora para a Europa, onde eu morei em vários países da Europa. Morei em Portugal, morei na Espanha, da Espanha fui para Roma, fiquei 1 ano em Roma fui para a Grécia, não me adaptei com a língua da Grécia. Por isso que hoje, quando eu digo que a gente está conversando com alguma pessoa e você não entende nada com a pessoa, fala assim: você está falando grego? Realmente é muito difícil, né? Não me adaptei na Grécia, voltei de novo para Barcelona. Em Barcelona eu coloquei 380 ml de silicone no peito. Pastor, o senhor não tem vergonha de falar do seu passado? Não, eu deveria ter vergonha, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 3,
Eu deveria ter vergonha quando eu andava segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da minha carne e dos meus pensamentos, e eu era por natureza filho da ira. Eu deveria ter vergonha quando eu era filho da ira. Hoje, lavado, remido no sangue de Jesus, pregador do Evangelho, a palavra do Senhor em 2 Coríntios diz assim, que aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Jamais eu vou me envergonhar, amado, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem. Jamais vou me envergonhar do meu Deus. Só que eu voltei para Milão. Em Milão, na Itália, o diabo me deu tudo. O diabo me deu fama, me deu beleza, me deu poder, me deu dinheiro, mas ele não conseguiu me dar aquilo que o meu coração desejava. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, só eu sabia o vazio que invadia a minha alma. Era só comigo? Não. Todos os meus amigos que se relacionavam comigo diziam as mesmas coisas. Que vida miserável é que nós estamos vivendo. Mas nós achávamos que tínhamos nascido assim, nós achávamos que nós iríamos morrer assim, porque as pessoas que estão homossexuais, a pessoa não é homossexual, a pessoa está homossexual. As pessoas que estão homossexuais, eu falo porque eu vivi, é um querendo ser melhor que o outro, é um querendo aparecer mais do que o outro, é um mais arrogante do que o outro, é um mais prepotente do que o outro, é um mais soberbo do que o outro, é um mais desobediente do que o outro. Ah, mas eu tenho um amigo que ele é bonzinho, pastor, pisa no calo dele para ver, faça algo que aborrece ele para ver. Essas são as características, e está lá em Romanos capítulo 1, do versículo 29 em diante. Eu também era assim. Eu falo porque eu também era assim, e todos os meus amigos eram assim. Ah, pastor, mas você foi travesti. Tanto travesti como gay, tudo é a mesma coisa, é simplesmente porque um decidiu transvestir e outro não, mas é a mesma coisa, é o mesmo pecado, mas eu não sabia, eu afirmava que eu tinha nascido assim. Um dia, estou eu no meu apartamento, com alguns amigos meus, usando droga, o telefone toca, e nós, graças a Deus, até hoje, a nossa mãe, eu não tive um pai, mas eu tenho uma mãe de rocha, louvo a Deus pela vida da minha mãe, e até hoje nós temos esse hábito antigo ainda, né, de pedir bênção, né, até brinco na igreja, hoje está tudo moderno, hoje os jovens chamam os pais de cara, meu, coroa, você, qual é, moro, bicho, não, lá em casa é, benção mãe, sim senhora, e aí se não chamar de senhora, se eu chego, benção mãe, Deus te abençoe, até o meu filhinho, pastor, mas nós estamos no século 21, pastor, nós estamos modernos, o diabo também moderniza, eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Então, na verdade, eu prefiro subir quadrado, meu filho, do que descer redondo. E aí a minha mãe chegou, terminou, minha mãe chegou e falou assim, meu filho, depois que a gente conversou, meu filho, eu quero dizer uma coisa para você, Jesus tem um plano para realizar na sua vida. Eu coloquei a mão no telefone e disse assim, minha mãe virou crente, minha mãe ficou louca. Todos aqueles amigos meus que estavam ali em casa, no meu apartamento em Milão, todos eles debocharam da minha mãe. Todos aqueles amigos meus hoje já estão mortos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Depois que eu terminei de falar com a minha mãe, eu falei, benção mãe, ela, Deus te abençoe meu filho, mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus te ama, e Ele tem um plano para realizar na sua vida. Aqueles amigos meus foram embora, eu deitei a cabeça no travesseiro, e aquela palavra da minha mãe ficou assim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Amados, a importância de nós evangelizarmos. Pastor, mas o que eu vou falar? Fala que Jesus ama, já é o suficiente. Fala que Jesus ama, acabou. Se você falar debaixo da unção do Espírito Santo, meu amigo, faz efeito na vida da pessoa. Eu morei num país extremamente religioso, em cada esquina praticamente tem uma igreja, na Itália. Ali na Itália, durante quase 7 anos que eu morei lá, ninguém nunca falou que Jesus me amava. A minha mãe, por telefone, lá em Cuiabá, Mato Grosso, disse que Jesus me amava, e isso mexeu com a minha alma, isso mexeu no meu interior. A minha mãe começou a orar e interceder por mim.
Minha mãe orava e começava a interceder por mim. A minha mãe resolveu reunir um grupo de irmãs na igreja e orava pela minha vida e clamava pela minha vida. E eu vinha ao Brasil de vez em quando, eu vinha ao Brasil de 2 em 2 anos. Quando a minha mãe começou a orar e interceder por mim, eu comecei a vir ao Brasil com mais frequência. Eu comecei a vir ao Brasil 2 vezes, 3 vezes por ano. Eu só não sabia que Deus já estava respondendo a oração da minha mãe. Um dia eu vim ao Brasil para passar 30 dias. E a minha mãe disse assim para mim: meu filho, eu fiz uma reunião lá em casa e o pastor quer te conhecer, as irmãs da igreja quer te conhecer. Eu dizia para ela assim: mãe, a senhora sabe que eu não gosto de crente. Eu não gosto de crente, eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim, mãe. Não, mas você vai, porque eu falei para o pastor e para as irmãs que você está aqui no Brasil, eu já fiz o almoço e você vai. Eu falei: tá bom, eu vou, mas não gosto desse povo. Deixei bem claro, eu fui. Cheguei na casa da minha mãe, estava aqueles irmãos lá falando umas línguas estranhas que eu não entendia nada e tal. Eu fiquei ali, eu e minha irmã. Já fazia mais ou menos uma meia hora que eu estava na casa da minha mãe. E a irmã Lúcia, uma amiga, ela chegou e falou para minha mãe assim: dona Odete, cadê o seu filho? Eu estava do lado da Lúcia. Tem uma foto aí? Eu coloquei lá pedi para ele colocar uma foto minha para o rapaz lá da... Não sei se ele está me ouvindo. Eu estava do lado da Lúcia. A Lúcia olhou assim, aí eu tinha 16 anos, com um refrigerante na mão. Pode colocar outra. Outra, por favor. Seja mais. Daí é o velho e o novo. Você foi a minha esposa linda. Tá bom, depois você coloca o da família. Eu estava com a Lúcia estava do lado. Pode deixar essa aí, queridos. Aí de repente a Lúcia falou assim: dona Odete, cadê seu filho? Ele não vai vir? Eu estava do lado da Lúcia. A minha mãe chegou e disse para a Lúcia assim: mas o meu filho está aí. A Lúcia assustou, deu uns 2 passos para trás assim e falou: dona Odete, é impossível. A minha mãe disse para a Lúcia assim: pode ser impossível para o Deus que você conhece, mas não para o Deus que eu creio. Aleluia. A minha mãe, ela tirou o foco do problema. A minha mãe não olhava mais para o problema. A minha mãe, ela começou a viver aquilo que está escrito aqui. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não são, a prova e a convicção e a certeza das coisas que não se veem. A minha mãe não olhava para aquele problema, ela olhava para a palavra de Deus e falava: mãe, para, a senhora está fazendo eu passar vergonha. Ela dizia: mas você é homem, meu filho. Eu falei: mãe, eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim. Ela dizia assim: mas a palavra do Senhor me diz que Ele vela. Jeremias capítulo 1 versículo 12, a palavra dele diz que Ele vela para que essa palavra se cumpra, e essa palavra vai se cumprir na sua vida, e este braço ainda vai entrar com você na igreja. Eu creio. Eu falava: coitada da senhora, a senhora está louca, esse pastor foi lá, vai celebrar. Hoje eu falo para os pais: continue orando pela vida dos seus filhos. Eles podem não ouvir a sua voz, mas o dia que Deus falar ao coração dele, ele ouvirá a voz de Deus. Aleluia. Aí nesse mesmo período eu saí, fui no shopping comprar um presente para ela, e estava lá no shopping animado, alegre, comprando um presente para ela. A vendedora se referiu a mim como ela. A minha mãe passa dentro do shopping, passa na frente da vendedora: não é ela, é ele é homem. Eu falei: para, mãe, a mulher não vai entender. Mãe, a mulher não vai entender, mas você é homem, meu filho. Aí eu chamei a vendedora no canto e disse assim: não liga não, ela é louca, ela é crente. Aleluia. Hoje nós rodamos o Brasil inteiro vivendo a loucura da minha mãe. 1 Coríntios 1, 27. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Mas fiquei irado com a minha mãe, voltei para a Itália de novo. Lá na Itália eu tinha um relacionamento lá, Deus fez um rebuliço naquele lugar, me trouxe em menos de 15 dias para o Brasil de novo, para nunca mais voltar. Estamos voltando para a Itália agora, mas para mostrar para aquele povo que o nosso Jesus, Ele não ficou cravado na cruz, Ele ressuscitou e está no meio de nós. Aleluia. Voltei para Cuiabá, comprei mais um apartamento, montei uma loja muito grande e tal, e comecei naquela vida. E dona Odete, meu filho, vamos para a igreja. Meu filho, deixei um plano na sua vida. Um dia eu decidi fumar um baseado. Comecei a fumar um baseado, peguei o carro, saí andando nas noites. De repente, quando eu percebi, eu estava perto da igreja da minha mãe. Parei, olhei, coloquei um house na boca, passei um perfume na mão, pinguei um colírio nos olhos para tirar a marca, o fragante da maconha. Quando eu entrei dentro da igreja, parecia que estava entrando um carro alegórico dentro da igreja. Todo mundo começaram a olhar, principalmente os jovens. Os jovens olhavam, davam um sorrisinho debochado,
como se sentindo a quarta pessoa da Trindade. Eu estava com o meu pecado exposto. Mas e muitos que estão com os pecados encobertos se sentem melhores do que eles. Às vezes, 99% dos homens que saem com os travestis são homens casados. E quem é ativo na relação são os travestis. E ainda passa com a família, às vezes, ainda critica, ainda condena, ainda chama de vagabundo, de sem vergonha, porque ele está com o pecado exposto. Mas e muitos que estão com pecados encobertos se sentem melhores do que eles. Romanos capítulo 3, versículo 23. Não é verdade? A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós temos uma facilidade para criticar e uma dificuldade para amar. E Jesus veio para amar, não é verdade? Mas eu fiquei ali por causa da minha mãe. O pastor começou a pregar, fiquei com raiva, fui ficando com raiva do pastor. Eu falei para minha mãe assim: mãe, a senhora contou a minha vida para esse pastor? Minha mãe disse: não, meu filho, é o Espírito Santo. Eu falei: que Espírito Santo, mãe? Eu não conseguia a linguagem, eu não conhecia a linguagem da minha mãe. De repente, quando o pastor terminou de pregar, ele passou o microfone para uma irmã. Eu já li, ouvindo aquela palavra, o pastor falando sobre decepção, sobre amor verdadeiro, aquela coisa toda. Aí a irmã pega o microfone e começa a cantar o hino. Ela dizia assim: quantas vezes quisestes então mudar teu pensar, o teu modo de agir, ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quantos muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor estende a sua mão. Eu fechava os olhos, abria os olhos, aquela irmã olhava dentro dos meus olhos e dizia: uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, queridos, eu senti como se um fogo estivesse entrando dentro do meu coração. Eu comecei a chorar, levantei daquela cadeira, fui para frente, dobrei meu joelho e aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia! Aleluia! E ali, amados, ali eu dei um grito. Eu falei: Deus, se o Senhor é tudo isso que esse pastor falou, se o Senhor é tudo isso que essa irmã acabou de cantar, muda a minha vida, transforma a minha vida. Eu não suporto mais viver numa vida de hipocrisia, eu não suporto mais viver numa vida de mentira, eu não suporto mais, Senhor, viver num convívio de pessoas falsas, mentirosas, porque metade, 90% dos meus amigos eram falsos, eram hipócritas, eram mentirosos, porque eu também era. Eu falei: se tu podes, Senhor, transforma a minha vida. Eu tenho certeza que Deus olhou para aquele homem deformado pelo pecado e disse: Joide, não só te sararei, não só te transformarei, como ainda tirarei toda essa sujeira que o diabo colocou no teu corpo e te farei de novo um homem, a minha imagem e semelhança, e mostrarei a esta geração que ninguém nasce homossexual e que o meu projeto é a família. Aleluia. Naquela noite o diabo tinha acabado de perder um aliado, mas Jesus tinha acabado de ganhar um servo. Foi fácil, amados? Não. Hoje as pessoas me veem assim, né? Na televisão, dando entrevista, junto com o pastor Silas, fala: ah, não, mas a sua vida é maravilhosa, mas ninguém sabe o meu deserto. Ninguém estava lá no meu deserto, ninguém sabe o que eu passei em 91, em 92, em 93, em 94, em 95, as lágrimas que eu derramei. Eu deixei Deus trabalhar no meu orgulho, eu deixei Deus trabalhar no meu ego, eu deixei Deus trabalhar na minha soberba, eu deixei Deus ser Deus na minha vida. Mas o diabo, insatisfeito com a minha decisão, passou alguns dias, chega em casa da Valdete, a minha irmã, um rapaz, ele disse assim: ah, você que é irmão da Valdete? Eu falei: sou. Eu não sabia que Deus estava me preparando para esse ministério hoje. Ele falou: ah, eu também sou lá da igreja e eu sou apaixonado por outro irmão que está lá. Eu falei: peraí, irmão, você não é crente?
Mas vem cá, que negócio que é esse? Você não é crente, você não é evangélico? Eu sou, mas eu não consigo deixar, eu amo o irmão e tal. E também teve uma outra decepção também com uma outra irmã da igreja, que eu falo no meu DVD, a decepção que eu tive com essa irmã. Eu falei, pronto, eu não quero mais saber de crente. Vocês estão falando para mim que crente, que Jesus transforma, agora de repente aparecem essas duas pessoas, um rapaz e uma menina. Hoje, amados, nós trabalhamos muito mais com pessoas que estão homossexuais dentro das igrejas. Por todos os lugares por onde Deus tem nos levado, a quantidade de pessoas que estão vivendo a homossexualidade dentro das igrejas é algo assustador. Jesus, eu já orei, eu já plantei bananeira, eu já gritei, mas Jesus não me liberta, eu vou viver a minha homossexualidade. 1 João 1,9. Se confessar os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Tiago 5,16, não é verdade? Tiago 5,16, não, Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados um para com os outros, para que vos sareis. Eu preciso confessar, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso falar, eu preciso chegar para um líder. Se eu conheço aquele homem, se eu tenho certeza que ele é um homem de Deus, que ele vai me ajudar, eu preciso colocar a imundícia que está dentro de mim para fora. Só assim eu serei curado. Mas eu não sabia, eu não conhecia a palavra, fiquei revoltado. De repente passou alguns meses, nós fomos convidados para participar de uma outra igreja, e eu fui já com meu já estava até meio que disfarçado. Chegando nessa igreja, uma igreja bem pequenininha, tinha uma senhora pregando. Depois do culto, ela foi para a porta me cumprimentar as pessoas, e ela chegou até mim e se referiu a mim como ele. Pela primeira vez em toda a minha vida, depois que eu me tornei travesti, uma pessoa fora da minha família olhou para mim e se referiu a mim como ele. E ela pegou meu telefone, ela ligou no outro dia me chamando de filho. No segundo dia também ela me ligou, chamando de filho, falando que tinha orado por mim, que estava preocupada comigo. No terceiro dia também ela ligou para mim e me fez um convite. Falou, olha, você não quer vir no culto da minha igreja? Eu já não estava mais nem a fim de ir no culto. Mas eu fui, porque o que eu vi na pastora Gisela, compaixão, amor incondicional. Aí eu perguntei para ela, falei, pastora Gisela, quem disse para a senhora que eu era um homem? E ela falou que quando ela estava pregando, o Espírito Santo disse a ela que eu era um homem e que tinha mandado ela cuidar de mim. Ela também dá uma entrevista nesse DVD. Por muitas e muitas vezes, ela não tinha palavras para me falar. Ela simplesmente me abraçava e chorava junto comigo. Às vezes, a gente não tem resposta para determinado assunto, só chora, abraça e glorifica o Senhor. Fala, Deus, eu não entendo nada, está doendo, mas eu te glorifico, porque eu sei que esse sentimento um dia vai passar. E passa, irmão, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E eu não creio que o meu Deus tenha uma mente pornográfica, e eu não creio que o meu Deus tenha uma mente homossexual. Não creio, né? Colossenses capítulo 2, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim, né? Colossenses capítulo 2, versículo 20. Eu gosto muito dessa palavra de Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, por que vos carregam ainda a ordenança como se vivessem no mundo? Se verdadeiramente eu morri para este mundo, por que eu ainda vou carregar as coisas que faz parte do mundo? O problema está em Deus ou o problema está em mim? E ali a pastora Gisela começou a me evangelizar. De repente eu comecei a perder as coisas, eu comecei a perder os apartamentos, eu perdi os carros. Aí eu cheguei nela e falei, pastora Gisela, eu estou perdendo tudo. Eu achei que ela fosse me dar uma palavra de consolo. Ela falou assim, mas você não perdeu nada ainda. Aliás, você vai perder tudo, porque o diabo não quer dinheiro sujo. Mais uma vez, eu não entendi nada, eu só obedeci. Hoje, eu não tenho 30% financeiramente falando do que o mundo me deu. Mas hoje, eu tenho 100 vezes mais aquilo que o mundo não conseguiu me dar. Hoje eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Hoje eu amo e eu sou amado. Eu posso falar que eu sou amado. A minha esposa, ela é linda. Somos 16 anos casados, 22 anos que eu conheço a minha esposa, e nós somos felizes. Uma paz que o mundo não conhece. Aí minha família linda, e o Pedro Miranda, o meu filho, aleluia. Só que eu não entendi, mas eu obedeci.
Mas começou a gerar no meu coração um ódio pelo meu pai. Eu comecei a achar que meu pai era culpado. Eu comecei a achar que aquele advogado que morava em frente da minha casa abusou de mim. Eu que era culpado de eu ter vivenciado a homossexualidade. Eu comecei a culpar os outros rapazes mais adultos, mas na época maiores, os rapazes que abusaram de mim também. Eu comecei a culpar as pessoas. Comecei a gerar um ódio dentro do meu coração, até que um dia, sendo discipulado e obediente à minha pastora, que eu estou com ela até hoje, 23 anos, eu estou sob a cobertura da pastora Gisela. O pastor Osmair, Deus já levou. Mas se ela falar alguma coisa, às vezes eu não concordo com muitas coisas que ela fala, mas eu obedeço, porque eu reconheço que ela é uma autoridade de Deus sobre a minha vida. E eu obedeço. E ela chegou e disse assim para mim: você precisa liberar perdão para o seu pai. Eu falei: mas eu não consigo liberar perdão para o meu pai. Ela falou: mas você precisa liberar o perdão para o seu pai. Aí um dia, eu comecei a orar, comecei a pedir perdão para o meu pai. Comecei a liberar perdão por esse advogado e por as outras pessoas que me fizeram mal. De repente eu entendi aquilo que está na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que diz assim: vinde a mim vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, que encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tirou aquele jugo que me atormentava. De repente eu passei a entender que a homossexualidade não é opção, que a homossexualidade não é uma orientação, que a homossexualidade ninguém nasce, que a homossexualidade é pecado, e se é pecado, Jesus pode libertar. Se é pecado, Ele pode restaurar. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu fui conversar com uma psicóloga, eu fui conversar com um pastor, eu fui conversar com uma outra pessoa, e diz assim: não, você vai ter que conviver com isso pro resto da vida, que isso é o espinho na carne. O espinho na carne não tem nada a ver com o pecado. O espinho na carne que Deus fala para o apóstolo Paulo é para que ele não se soberbecesse. O espinho na carne é uma enfermidade, a Bíblia não fala, mas agora é o seguinte: Deus, se você tem uma enfermidade, se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, o problema é dele, Ele vai continuar sendo soberano. Agora, se é pecado, Ele pode se libertar. E a palavra do Senhor, amados, aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 25, diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente também os homens mudaram o uso natural, se inflamaram homens com homens e cometendo torpeza. E como eles não se importaram de ter um conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, a verdade eu conheço, mas agora eu te pergunto: você anda na verdade? Conhecer a verdade é uma coisa, agora andar na verdade é outra coisa. Eu preciso ser verdadeiro primeiro comigo, porque eu vou estar sendo verdadeiro com quem decidiu habitar dentro de mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu preciso ser verdadeiro com quem decidiu habitar em mim, simplesmente por amor. Aí eu comecei a entender. Um dia eu fui dar o meu testemunho num ginásio, e nesse ginásio tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas. Passou alguns dias, estou eu ainda na loja, a loja já estava quase na falência. Chega na porta da loja uma jovem, linda, maravilhosa. A funcionária vai falar, me chama, falou: tem uma jovem aí querendo falar com você. Eu cheguei lá, quem era? Dona Edna Miranda. Aleluia. Ela se apresentou, eu falei: olha, vamos entrar. Aí, resumindo aqui a história, perguntei onde é que ela congregava. Eu falei assim: olha, isso era numa sexta-feira. Eu falei: amanhã vai ter um culto da mocidade na minha igreja, você não quer ir não? Aí ela foi nesse culto da mocidade, aí ela gostou dos irmãos, começou aquela amizade linda. Ela já conversou com o pastor dela, ela gostou da nossa igreja, já era um propósito de Deus, e ela começou a congregar na igreja onde eu congregava, e ali começou uma linda amizade entre eu e a Edna. Aonde o Joide estava, a Edna estava. Aonde a Edna estava, o Joide estava. Eu comecei a compartilhar os meus problemas com ela. Eu compartilhar, porque uma coisa, amado, eu nunca escondi. A Edna, ela sabe muito mais história da minha vida do que a minha própria família. Eu comecei a compartilhar tudo, eu falava para ela, e sempre ela tinha uma palavra de Deus para falar ao meu coração. E aí passou um ano, passou 2 anos,
Aí de repente eu chegava na igreja, procurava a Edna, eu não encontrava a Edna, olhava assim, de repente eu a via de longe, eu tomava um susto, meu coração acelerava de uma forma diferente, a minha mão ficava suando assim de uma forma diferente. Eu falei, que negócio que é esse? Que negócio que é esse que eu estou sentindo? Né? Sangue de Jesus tem poder, né? Está repreendido, Senhor. Aí eu peguei e fui contar para o pastor Júlio. Eu falei, pastor Júlio, faz favor, eu vejo a Edna, eu sinto uma coisa esquisita quando a vejo. Não sei, a minha mão começa a suar, meu coração começa a acelerar. Aí o pastor Júlio chegou e disse assim para mim, isso aí vai dar em casamento. Eu falei, pelo amor de Deus, sangue. Pastor, eu tenho um espelho na minha casa. Eu falava para ele, amado, porque vocês não têm noção de como eu fiquei. Hoje eu estou menos desprovido de beleza, mas eu fiquei totalmente desprovido de beleza. Eu engordei, depois que eu me converti, eu pesava 65 quilos. Cheguei a 110 quilos. As pessoas olhavam para mim, não sabiam se eu era homem, se eu era sapatão, entendeu? É verdade. Assim, eu era desmunhecado, eu andava por uma minhoca. Para mim hoje está assim, foi duro, não foi fácil não. E outra coisa, não foi anjo que apareceu para mim não, e disse assim, Joide, você tem que falar grosso. Não, eu que decidi falar grosso. Eu sentava de perna cruzada. Não foi o anjo que desceu para mim e falou assim, descruza a perna, rapaz, corta o saco, fala igual homem. Não, eu que decidi. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas não é verdade, pastor? Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque vos já despiste do velho homem e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Eu que tenho que fazer. O que está ao meu alcance, eu tenho que fazer. Deus não é uma fada madrinha. Às vezes eu estou evangelizando um rapaz que está homossexual, aí eu chego e falo assim para ele assim, rapaz, sua voz é muito fina, muda a sua voz. Pastor, eu não consigo. Eu falei, rapaz, muda a sua voz, eu não dei conta, procura um fonoaudiólogo. Lógico. Agora você imagina se eu chegasse aqui na abertura da mensagem, a paz do Senhor, irmão, você já falou, essa coca é Fanta. Uai, tem coisas que dependem de mim. Eu que decido. Eu não quero mais o mundo. Eu quero servir a Deus. Eu vou viver aquilo que está escrito. Não estou entendendo nada, está doendo, glória a Deus. Eu vou conseguir. Por que Deus permite nós passarmos pelo deserto? Por quê? Porque a gente conhece o caminho. Depois que a gente passa para o deserto, aí Deus vai falar, agora volta lá e traz outros. Aleluia. Aleluia. De repente, quando eu percebi, eu já estava apaixonado pela Edna. Mas como dizer para a Edna que eu estava apaixonado por ela? Jesus me deu uma estratégia tremenda. Aleluia. Aleluia. Eu comecei a escrever uns bilhetinhos gospel. Já foi, né? Jesus te ama bem grande. Aí pequenininho, e eu também. Eu já ia com 2 ou 3 bilhetinhos gospel dentro do bolso, chegava lá na igreja, pegava a Bíblia dela, colocava os bilhetinhos gospel dentro da Bíblia dela. Agora em Salvador, de novo um rapaz chegou e falou assim para mim, eu estive em Salvador semana passada, um rapaz chegou e falou assim, pastor, hoje não é mais bilhetinho gospel, hoje é torpedo gospel. Eu falei, não, tem que ser Bíblia, ela tem que ser boa de Bíblia. Ela tem que gostar de ler a Bíblia. Viu, meninas? Então, quem sabe, a partir de hoje, vocês podem encontrar um bilhetinho gospel dentro da Bíblia. Aleluia. E uma outra coisa, eu era totalmente desprovido de beleza. Né? E Deus fez com que a Edna se apaixonasse por mim. O que eu entendo com isso? Que Deus cega as mulheres. Deus cega as mulheres, verdade, gente. Então eu quero, rapaz, não precisa se fantasiar muito não, porque às vezes o cara quer fantasiar demais, né, pastor? Como eu preguei hoje de tarde aqui, o cara veste uma calcinha vácuo, põe uma camiseta baby look, passa 5 quilos de gel no cabelo, põe uns 10 brincos na orelha e vem assim para a igreja. Não precisa, porque se é ela que Deus tem para você, se você acha que ela é muito linda para você, peça para Deus cegar ela, queridos. Depois que casa, aí Deus desvenda os olhos, já casou, não tem mais, já fez o compromisso no altar.
Na verdade, às vezes eu olho para cada irmão assim, eu falo assim, irmão, Deus foi generoso comigo, mas com você, tudo através da oração, meu amigo, ora, porque é um tesouro, e você vai querer ganhar um tesouro assim fácil? É muita oração e jejum, aleluia. E eu então, quando eu percebi, a Edna já estava apaixonada por mim, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu resumi meu testemunho, e agora entra a fala dela, porque é ela que encerra o meu testemunho, com meu filho Pedro Miranda. Mas como ela não está aqui, eu vou falar rapidamente o que ela disse. Ela disse assim que, quando ela estava ouvindo o meu testemunho, uma irmã chegou e disse assim para ela, Edna, você teria coragem de casar com um homem assim? Ela falou, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Aí Jeová lá de cima falou, Edna, eu te escutei. E o meu sogro na época, até hoje meu sogro não é evangélico, baiano, machista, da roça. Minha sogra mineira, e ela fez um propósito, porque a Edna, minha esposa sempre foi uma menina obediente aos pais. A Edna, ela não conheceu o mundão, ela se converteu com 19 anos, uma menina sempre obediente, trabalhadeira, estudiosa, até joia de parecer na vida dela. Ela não conhecia o mundo, e ela disse assim para mim, falou assim, Joide, eu vou fazer um propósito, nós vamos fazer um propósito com Deus, eu amo você, mas se o meu pai disser não, a gente não vai casar, e se a minha mãe também, se minha mãe disser sim, e o meu pai disser não, a gente não casa, os dois têm que concordar, amém. Foi um ano, foi um ano de jejum e oração, foi um ano nós clamando e orando. Os meus cunhados, eu tenho 3 cunhados, os meus cunhados disseram para ela assim, esse cara vai te deixar, você vai casar, em uma semana ele vai deixar você na sua casa e vai sair procurando homem. Esse cunhado que falou isso para mim, ele já está no 2º casamento, já está quase se separando, e minha sogra cuida dos 2 filhos dele, e nós estamos lá. Ele não tem coragem de olhar nos meus olhos. Os meus 3 cunhados. Resumindo, o meu sogro abençoou o nosso casamento. A minha sogra abençoou. E hoje, queridos, 16 anos casado, muito bem casado, para a glória do Senhor Jesus. E eu posso afirmar que ninguém nasce homossexual. Que a homossexualidade, ela é uma conduta aprendida, e ela pode ser desaprendida. Hoje nós temos trabalhado muito com jovens em relação a ter uma vida santa na presença do Senhor, principalmente voltado para a sexualidade. A gente fala muito sobre sexo, porque um dia eu fui escravo. Em Romanos capítulo 6, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim, mas agora, liberto do pecado, feito servo de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação, e por fim, a vida eterna. Hoje os meus frutos são para santificar outras vidas. Hoje os meus frutos são para dizer para essa geração, vale a pena servir ao Senhor. E olha que de mundo eu conheço muito bem. Eu experimentei tudo aquilo que o mundo podia me proporcionar. Você se converteu porque você foi frustrado. Não, eu tinha de tudo. Eu morava na Europa, eu tinha dinheiro, eu tinha beleza, eu tinha fama, mas eu era infeliz. Eu olhava para os meus amigos mais velhos, os meus amigos já na faixa de 40 anos, 50 anos, 60 anos, tendo que pagar momentos para ser alegre, para ser feliz. Aí eu falei, hoje eu estou novo, mas e quando eu envelhecer? Quantos amigos meus, com 50 anos, 60 anos hoje, na época, estavam depressivos, tomando remédios, na solidão, e muitos deles alcoólatra. Vale a pena servir ao Senhor. Amém? Amém? Vamos soltar o último vídeo, por gentileza. A gente vai soltar esse vídeo também ele está no DVD.
Quantas vezes Aí é o Joide, fizeste então de blusa marrom. teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir Em Paris, em nada 85. adiantou, foi tudo em vão. Blusa amarela do alto. Eu sei que foi ruim. Calça branca na terra do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eu quero te dizer, Um refrigerante na mão, Deus te 16 ama, anos. assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem Calça vermelha, blusa amarela do campo. solução, teu Senhor estende a sua mão. Olha o braço profético da Dona Odete. A glória do Senhor Jesus. Este braço ainda vai entrar com você na igreja. Aleluia! Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe fosse aqui, Há 16 anos atrás, pastora Gisela, pastora Osmair, celebrando o nosso casamento. Seminário Evangélico Jovens Livres, onde foi seminário básico para recuperação de vidas. Camila Xadrez na Casa de Recuperação em Goiânia. Minhas primeiras ovelhas no campo missionário. E no dia do nosso noivado. E disse Deus: façamos o homem. E ele fez macho e fêmea. Projeto dele, família. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Talvez você tenha algum problema. Às vezes você está orando e você acha que o céu se tornou um céu de bronze. Parece que Deus não está respondendo a sua oração. A minha mãe orou só 10 anos. Imagina se ela fosse desistir. Só 10 anos a minha mãe orou por mim. E o fruto hoje está aqui. Não desista. Não pare de crer. Em nome de Jesus, eu gostaria de chamar o pastor. Ele vai estar orando pela igreja. E você, nesse momento, coloque sua vida diante do Senhor. A sua dificuldade, a sua fraqueza. Deus está neste lugar, meu amado. Deus te trouxe nesta noite aqui, não é para você ouvir uma mera história, não. Deus te trouxe nesta noite aqui para mostrar para você que está enfrentando esse problema, que é a solução para a sua vida. Eu já tentei de tudo, não consigo compartilhar a minha dor com ninguém. Eu quero dizer para você que eu me coloco à disposição de você, se você quiser. Deus sabe, Deus está mandando dar esse recado nesta noite. E não é só um. Não é só um. Remanagaçu. Comece a orar a Deus, querido. Eu falei muito sobre a homossexualidade. Mas esses últimos anos Deus tem incomodado muito o meu coração. Nós falamos hoje sobre sexualidade. Quantos jovens estão escravos da pornografia, héteros? Quantos jovens estão escravos da masturbação? Quase não se fala sobre sexualidade na igreja. É um tabu, é um preconceito às vezes. Mas o melhor lugar para se falar de um sexo puro é no púlpito, porque Deus deixou para o casal macho e fêmea, e o diabo roubou esse presente que Deus deu para o homem e para a mulher.
e tem tentado cada vez mais destruir aquilo que Deus fez, principalmente nesta geração, tanto hétero quanto homo. Se você é escravo da pornografia, se você é escravo da masturbação, você que está vivenciando a homossexualidade, eu quero dizer para você, Jesus é a solução. O véu do templo se rasgou do alto a baixo. O véu que nos separava já não separa mais. A luz que outrora ela estava apagada, agora ela brilha, e ela vai brilhar cada vez mais na sua vida. O dia que você entrar na sala do trono, o dia que você rasgar o seu coração e dizer: Deus tem misericórdia de mim, Jesus está voltando. A pior coisa que existe é você morrer dentro da igreja e acordar no inferno. A pior coisa que existe é você estar perdido dentro da casa do Pai. E nesta noite, Deus chama a igreja para renovar a aliança com Ele. Aleluia. Eu não posso deixar de fazer um convite. Você que conhece uma pessoa que está homossexual. Eu falei hoje à tarde muito sobre compaixão. Pastor, como é que eu evangelizo? Primeiro, comece a orar. Comece a interceder por essa vida. Pastor, mas eu conheço vários, mas Deus vai colocar um no seu coração. As pessoas que estão homossexuais, elas são vitimadas, foram vítimas. Muitas delas nem mesmo sabem que elas foram vítimas. Alguma coisa aconteceu no decorrer da sua vida. Porque se ninguém nasce, alguma coisa aconteceu. Então nós precisamos ter compaixão. Se Deus quer levantar você como intercessor, se Deus quer levantar você com esse amor ágape, esse amor incondicional, você primeiro tem que começar pela oração. E você agora vai representar essa pessoa, e você vai entrar no lugar santo dos santos. E você vai colocar essa pessoa agora no lugar santo dos santos. Aquilo que Deus colocar no seu coração, como um sacerdote, você vai sair do seu lugar, e nós queremos orar por você. Vem aqui na frente, apresenta essa pessoa para Deus. Talvez um amigo, talvez um colega, talvez um parente, talvez até você mesmo. Mas começa agora lembrando que o véu se rasgou. Peça para Deus compaixão por almas. Amados, o Brasil é o campeão no mundo da parada gay. Isso tem que arder no nosso coração, um desejo de justiça, e falar: Deus, a tua igreja está aqui, Senhor, alcança, Senhor, alcança. Foram muitas rejeições, foram muitos traumas na alma que nem eles mesmos sabem, nem percebem, e precisa ser curado pelo poder do Espírito Santo. Remanás. Quantas meninas hoje estão na prostituição, quantos adolescentes estão perdidas, e Deus quer usar essa geração de jovens. Deus quer usar essa geração de jovens. Este ano estava em Campina Grande pregando para mais de 2.000 jovens. Depois que eu terminei a ministração, um jovem veio e me abraçou chorando e disse: pastor, qual foi o seu maior arrependimento? Eu disse para ele: amado, meu maior arrependimento foi de eu não ter conhecido Jesus na sua idade. Porque se eu tivesse conhecido Jesus na sua idade, eu não teria passado por tudo que eu passei. Mas Deus permitiu que eu passasse, para que hoje eu pudesse dizer para você: vale a pena, vale a pena. O mundo não tem nada para nos oferecer, e a vida é bem melhor com Jesus, porque Jesus está voltando. Ele pode voltar agora mesmo para você. Ele pode voltar para mim daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos. Ele pode voltar. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Senhor, tivemos um trabalho hoje maravilhoso, Senhor, de conscientização em relação ao tráfico humano. Quantas mulheres, Senhor, são traficadas, são levadas por traficantes, ó Deus.
onde esses homens roubam a sua dignidade, a sua moral. Quantas mulheres neste momento, Senhor, no mundo está sendo escravizada na área sexual. Meu Deus, tem compaixão. Meu Deus, nós como teus servos, nós oramos pela nossa nação. Meu Deus, levanta jovens ousados na tua presença. Levanta jovens, Senhor, dispostos a fazer a diferença. Levanta jovens, Senhor, que verdadeiramente tenham a marca de Cristo. E diz assim: eu decidi morrer para este mundo. Levanta homens e mulheres, Senhor, que não se envergonham do teu evangelho, mas que andam de cabeça erguida, como embaixadores de rei, como embaixadores do rei, como embaixadores do rei. E que o teu reino venha sobre nós, que o teu reino venha sobre a tua igreja, que o teu reino venha sobre esta geração de jovens. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. E a tua vontade é: ide por este mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, derrama, meu Pai, uma porção dobrada, recalcada e sacudida, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo.